Dia 22 de setembro acontece o equinócio da primavera no hemisfério sul. E em quase todo lugar que você pesquisar, você vai ler que isso significa o início da primavera. Então, quando vai chegando perto dessa data, você começa a ver posts falando sobre rituais para dar boas-vindas à primavera, sobre como se preparar para essa estação, dietas e sobre o que essa energia significa e como integrá-la na sua vida. Mas e se eu te contar que isso tá errado? Hoje eu quero te mostrar como a gente perdeu essa conexão com os ciclos reais e como a gente acabou trocando o tempo da vida pelo tempo do calendário. Meu nome é Renascimento e nesse canal a gente fala sobre espiritualidade e autoconhecimento de forma inteligente e madura. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal, curte esse vídeo e acione as notificações para você não perder nada por aqui. Isso me ajuda muito a fazer esse conteúdo chegar em outras pessoas. Nesse canal, a gente também gosta de questionar as informações que são disseminadas por aí em nome da espiritualidade ou do autoconhecimento. Coisas que vão sendo repetidas o tempo todo e depois todo mundo está acreditando naquilo sem nem questionar da onde vem aquela informação ou se ela faz sentido de verdade. Aqui a gente gosta de olhar para as coisas de forma mais profunda, entendendo a sua complexidade e buscando entender também da onde vem aquela informação, para a gente poder saber de fato se aquilo faz sentido ou não e se a gente quer tomar aquela informação para a gente. O equinócio, por exemplo, que é o assunto aqui desse vídeo, não é o começo da estação. Ele é, na verdade, o ápice, o momento de equilíbrio, quando o dia e a noite têm a mesma duração. É o auge do ciclo e não o ponto de partida. E esse erro não acontece só com o equinócio. A verdade é que muitas das nossas celebrações, o Natal, por exemplo, não tem nada a ver com o clima, com a natureza, nem com a realidade que a gente vive aqui, mas com datas num calendário emprestado. Hoje a gente vai entender isso um pouco mais. O equinócio acontece 2 vezes por ano, em março e em setembro, e ele é um ponto de equilíbrio. É quando o dia e a noite têm exatamente a mesma duração. A partir daí, a balança se inclina, ou os dias ficam mais longos ou as noites tomam conta. Hoje em dia, a gente costuma ouvir que isso marca o início de uma estação. Setembro seria então o começo da primavera e março o começo do outono no hemisfério sul. Mas se a gente olha para os ciclos naturais, a gente percebe que o equinócio não é o começo, ele é o ápice. Pensa, por exemplo, nas fases da lua. A gente tem uma semana inteira de lunação e o dia da lua cheia, por exemplo. Mas o dia da lua cheia não é o início da lua cheia, é o ápice. Nos dias anteriores ela vem enchendo e logo após o seu ápice ela começa a minguar no céu. Com as estações, a lógica é a mesma. E esse entendimento dos equinócios como ápice da estação em vez de início é muito mais próximo das tradições antigas, pelo simples fato de que elas tendiam a se guiar pelos movimentos da natureza e não por um calendário com um dia certo. Povos pagãos, especialmente no leste e no norte da Europa, tinham uma percepção diferente do tempo. Eles celebravam tanto os solstícios quanto os equinócios, mas sempre os viam como momentos centrais, pontos de virada dentro do ciclo, e não como uma data de início de estação. No norte da Europa, em países como a Suécia, a Finlândia, a Estônia, a Lituânia, por exemplo, ainda se celebra os solstícios como o ápice do verão e do inverno. O solstício de verão, o famoso Midsummer, que ficou ainda mais famoso por conta do filme de 2019, que a gente não vai comentar sobre aqui, era a celebração do sol no seu auge, do crescimento pleno, da vida em abundância. Eles acendiam fogos, dançavam em volta de postes floridos e a comunidade celebrava a força da luz. Mas já ali, no ponto máximo, existia também a lembrança de que dali em diante os dias iriam diminuir. Era uma alegria misturada com uma consciência de transição. Essa celebração ainda acontece em países do norte europeu e é até feriado, preservando as tradições antigas e uma celebração e ritualização das passagens. O próprio nome já sinaliza: Midsummer, o meio da estação. A partir dali,
Mesmo com os dias ainda longos, o sol já começava a declinar e essa consciência estava presente no ritual e na celebração. O mesmo acontecia com o Midwinter, o solstício de dezembro, que marcava o auge da escuridão, a metade do inverno. Eles não celebravam a chegada do inverno, mas o ponto em que a noite atingia o seu máximo. Nos equinócios, as celebrações tinham um caráter de equilíbrio e de preparação. No equinócio da primavera, chamado de Ostara nas tradições pagãs, haviam rituais ligados à fertilidade, sementes, ovos e à renovação da terra após o inverno. Era o momento de plantar o que seria colhido meses depois. E daí a gente pode entender um pouco do que se transformou na nossa Páscoa, que coincide em data com essa data do equinócio no hemisfério norte. Era o momento de plantar o que seria colhido meses depois. Já o equinócio de outono era um festival de gratidão pela colheita e de se ajustar para o inverno. Momento de agradecer o que a terra deu e começar a se recolher. Ou seja, cada solstício e cada equinócio eram vistos como um meio do caminho, nunca como um começo. Eles eram pontos de observação, olhar para o céu, olhar para a terra, perceber onde a vida estava no ciclo e decidir a partir dali como se organizar. Essas celebrações estavam profundamente ligadas ao que estava acontecendo no corpo da terra e no corpo das pessoas. O frio, a luz, as colheitas, os alimentos disponíveis. O tempo era lido pela natureza e pelo céu, não por um calendário fixo. No hemisfério sul, no equinócio de setembro, a primavera, as plantas estão em plena floração, a luz solar se equilibra e a natureza inteira floresce com aquela energia. Não é o início de nada, mas o ápice, que na verdade já está anunciando os preparos que precisam ser feitos para a próxima estação, onde o verão vai chegar com seu calor máximo. Quando a gente chama o equinócio de início da primavera, a gente está se afastando desse olhar. A gente transformou o tempo numa marcação abstrata, como se ele pudesse começar e terminar em uma data específica. Só que a vida não funciona assim. A vida pulsa em ciclos, em movimentos de expansão e recolhimento. E esses momentos, os equinócios e os solstícios, eles não chegam do nada. Eles vêm se anunciando com a natureza que caminha para o seu ponto máximo e depois declina. Agora, se os povos antigos entendiam o solstício e o equinócio como ápice, não como começo de uma estação, como começou essa história de ler o equinócio dessa forma? Essa virada começou principalmente no mundo romano. O calendário que a gente usa hoje é um descendente direto do calendário juliano, criado 45 anos antes de Cristo. Júlio César fez uma reforma enorme no tempo, com a ajuda dos astrônomos de Alexandria, justamente para organizar melhor a vida política, econômica e militar de Roma. Esse calendário ele não foi feito para acompanhar a natureza, ele foi feito para administrar o império, para ter datas fixas para cobrar impostos, organizar colheitas, pagar soldados, planejar guerras e manter festivais religiosos oficiais. O tempo passou a ser registrado como uma ferramenta de controle e padronização. A gente falou um pouquinho sobre isso no vídeo sobre o Lionsgate, onde a gente debateu toda a ideia sobre portais com datas de números iguais e o significado real disso tudo. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, vai lá dar uma olhada nesse vídeo. Mas, resumindo, a palavra calendário vem do grego calendarium, que significa literalmente livro de contas, deixando bem explícito para a gente o porquê dessa ferramenta ter sido criada. Séculos depois, quando o cristianismo se tornou a religião oficial, essa lógica só se reforçou. O calendário foi se moldando para se alinhar com festas cristãs, com datas como Natal, a Páscoa, Corpus Christi, até que em 1582 o Papa Gregório XIII fez a reforma que criou o calendário gregoriano, que a gente usa até hoje. A justificativa foi corrigir erros astronômicos, mas o efeito prático foi o mesmo: fixar datas lineares e universais, que serviam mais para organizar a vida civil e religiosa do que para refletir os ciclos naturais de qualquer forma. E foi nesse processo que se consolidou a ideia de chamar os equinócios e solstícios de inícios da estação. Não porque isso fosse verdade na natureza, mas porque era mais fácil criar um sistema linear, onde
cada estação tivesse um ponto de começo e fim. Outro fator que também pesou foi a astrologia clássica. A astrologia helenística, que nasceu ali na fusão entre a cultura grega, babilônica e egípcia, colocou os equinócios e solstícios como portais importantes do zodíaco: Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Esses signos cardinais eram vistos como o início de ciclos. Áries, por exemplo, passou a ser chamado de o início do ano astrológico. E essa leitura reforçou no imaginário coletivo que o equinócio de março, por exemplo, era o início da primavera, no hemisfério norte, e assim por diante. A verdade é que o que a gente chama hoje em dia de ano também é uma construção humana. Dividir o dia em 24 horas e o ano em 365 dias não surgiu de uma observação direta da natureza, mas sim de cálculos práticos para organizar a vida. No Egito Antigo já se dividia o dia em 12 partes para o sol e 12 partes para a noite, porque o número 12 era facilmente divisível e muito presente em sistemas culturais antigos. Mais tarde, a base sexagimal dos babilônicos nos deu os 60 minutos e os 60 segundos. O ano de 365 dias foi definido observando o movimento do Sol e estrelas como círios, mas na verdade a Terra não dá uma volta exata em 365 dias. O que ajudou essa demarcação no calendário foi a invenção do zero como número, que aconteceu na Índia por volta do século V, pelo matemático Brahmagupta, que foi um dos primeiros a formalizar regras para se operar com o zero, tratando-o como um número com propriedades próprias, capaz de entrar em cálculos aritméticos. Antes, ele existia apenas como um marcador de posição. E daí, com o zero, os matemáticos puderam criar uma precisão aparente nos cálculos, inventando números exatos para os dias, para as horas e para os anos. Eu digo aparente porque esses números exatos não existem de fato na natureza. A elíptica solar não se dá em números exatos. Por isso, a gente tem os anos bissextos e ajustes complexos no calendário. Anos múltiplos de 100, por exemplo, não são bissextos, a não ser que também sejam múltiplos de 400. Aí por que eu não sei exatamente, minha gente, eu parei a pesquisa por aqui, porque já estava um pouco confuso para minha mente de humanas. Ou seja, o nosso calendário é uma ferramenta prática. Ele é útil para planejar compromissos, impostos e festividades, mas ele é descolado dos ciclos naturais, da experiência direta da Terra. A natureza nunca segue exatamente números redondos, e é essa irregularidade que os antigos observavam com tanto cuidado em suas festas e microestações. Mas esse descolamento não foi universal. Vários povos não perderam a percepção do tempo e da observação da natureza. No norte da Europa, como a gente falou, as culturas pagãs, celtas, germânicas e nórdicas mantiveram tradições como o Midsummer e o Midwinter. E como a gente também já falou, o próprio nome já mostra como eles entendiam e ainda entendem o solstício como o meio da estação e não o início. As festas eram fundamentais e elas estavam ligadas à sobrevivência, às colheitas, ao armazenamento de comida, à preparação para enfrentar o inverno rigoroso. O tempo era vivido no corpo da terra, não numa abstração marcada num calendário. Nos Andes, a mesma coisa. O povo inca celebrava o Inti Raymi, em junho, no solstício de inverno. E não era uma festa do começo de inverno, mas de auge da noite, da invocação do retorno do sol. Esses povos liam os céus diretamente, observando as estrelas e o sol para decidir quando plantar, quando colher e quando estocar. Gente, vamos abrir aqui um parênteses para eu iniciar minha temporada de pronúncias erradas aqui, porque a gente vai falar agora dos povos asiáticos. E se a gente olha para eles, a gente vê uma outra relação com o tempo. Na China antiga, por exemplo, o calendário era completamente lunisolar e estava profundamente ligado à agricultura. Eles dividiam o ano em 24 termos solares, Jieki, cada um marcando uma fase específica do Sol no céu. Ali não se falava em início da estação no equinócio ou solstício, mas em momentos de transição e ápice. O equinócio da primavera era chamado de Shunfen, literalmente ponto médio da primavera. O solstício de verão era Xiazi, o ponto máximo do verão.
Ou seja, eles viam o equinócio como a metade da estação e não como o começo. E esse calendário era tão prático que organizava desde o plantio do arroz até os rituais imperiais. No Japão, eles herdaram essa tradição da China e adaptaram ela um pouco. Até hoje, o equinócio de primavera e o de outono são feriados nacionais, o Shunbun no Hi e o Shubun no Hi. Vamos fingir que é isso. Mas esses equinócios não eram vistos como momentos de início, mas sim como pontos de equilíbrio, de reverenciar os ancestrais e a natureza. Na Índia, a história é outra, mas também não é linear. O calendário védico hindu é lunisolar e os solstícios e equinócios são observados como marcos cósmicos. Eles marcam mudanças de energia, transições, mas não o início, como o Tarayana, que é o movimento do Sol em direção ao norte, que se inicia após o solstício de inverno, e o Dakshinayana, o movimento rumo ao sul após o solstício de verão. Essas passagens estão ligadas a festivais como o Makar Sankranti, que celebram colheitas e mudanças de energia solar, mas sempre a partir da vivência do meio agrícola e espiritual, e não de um calendário romano fixo. Nessas tradições asiáticas, a gente também não tem apenas 4 estações, a gente tem mais, e geralmente os períodos de transição entre cada uma delas também são marcados e têm práticas específicas. No calendário agrícola chinês, Nongli, que existe há milhares de anos, o ano é dividido em 24 jiek, os termos solares. Esses 24 pontos do ano são baseados no movimento do Sol ao longo da sua elíptica, o círculo aparente do Sol no céu, e marcam mudanças sutis no clima, nos ventos, nas chuvas e nas colheitas. Além dos 24 termos solares, na China antiga, também se fala em 2 períodos de transição entre eles, chamados de Hou, que dão origem a 72 fases ao longo do ano. E isso é quase idêntico ao Japão, que herdou esse sistema deles. Essas microfases capturam mudanças sutis na natureza e levavam nomes que denotavam essas mudanças observadas, como as aves voltam a cantar, a neve começa a derreter, os primeiros brotos surgem. Tudo isso ensinava a viver no pulso contínuo do tempo, numa observação íntima em todas as mudanças e transições da natureza. Na Índia, o calendário tradicional tem 6 estações: primavera, verão, monção, outono, pré-inverno e inverno tardio, que também captura o ciclo completo da natureza. Na Austrália, os povos Wurundjeri têm um calendário que chega a 6, às vezes a 7 estações, com nomes como o Alto Verão e Primavera de Verdade, também bem alinhado às observações climáticas locais. Todo esse sistema nos mostra que era possível ler o tempo com muito mais respeito e conexão, algo que a gente perdeu ao reduzir tudo a 4 datas fixas. E por que isso se perdeu no Brasil? Porque a gente herdou diretamente o calendário europeu e cristão através de Portugal. O nosso tempo foi colonizado junto com o nosso território. E como o Brasil não tem os extremos de frio e luz do hemisfério norte, essa percepção da virada de ciclo nunca se enraizou da mesma forma. O clima tropical não exigia essa precisão para a sobrevivência. Não havia um inverno que obrigasse a armazenar comida e madeira. Então, a gente acabou simplesmente aceitando a contagem europeia. E assim, o que a gente celebra hoje como o início da primavera no equinócio é, na verdade, um reflexo do calendário romano-cristão, da astrologia clássica e de uma tradição que não nasceu aqui, não foi pensada para esse território e não corresponde ao ritmo real da natureza ao nosso redor. Ou seja, quando a gente olha para o céu e acha que o equinócio está inaugurando alguma coisa, na verdade, o que está falando mais alto não é a natureza, é o calendário. É a lógica de um tempo imposto, linear, feito para organizar impostos e religiões, mas que nos afasta da experiência direta de viver o tempo no corpo e na terra. Então, hoje, a gente segue um calendário que organiza o ano de forma fixa, mas que não respeita os ciclos naturais locais. E é por isso que muitas vezes a gente celebra datas no hemisfério sul que não correspondem à estação real. Um exemplo disso é, obviamente, o Natal.
todo decorado com alegorias do Polo Norte, neve falsa e uma comida super pesada que não tem muito a ver com o verãozão que está passando no Brasil. Essa festa chegou com os portugueses no período colonial, no século XVI, de uma forma bem diferente do que a gente conhece hoje. Missas, procissões e autos populares que narravam o nascimento de Cristo. A celebração era simples, enraizada mais no aspecto religioso e comunitário do que em símbolos materiais. Foi só entre os séculos XIX e XX que o Natal no Brasil começou a assumir o rosto europeu e, mais tarde, global. Imigrantes alemães introduziram a árvore de Natal no sul do país. Elites urbanas do Rio e de São Paulo, fascinadas pela Europa, importavam enfeites que simulavam neve, mesmo em pleno verão. Depois, na década de 30, a imagem moderna do Papai Noel, criada e difundida pela Coca-Cola, ajudou a consolidar um imaginário natalino que não tem nada a ver com a realidade tropical. Trenós, renas e algodão imitando neve. Por isso que hoje, em pleno dezembro, quando o calor atinge o ápice, o Brasil celebra um Natal inspirado no inverno do hemisfério norte. Tá todo mundo de férias, indo pra praia, mas as decorações natalinas das lojas, dos shoppings e as programações da época seguem a estética do hemisfério norte, do frio, do inverno e etc. Segundo essa mesma lógica de beber de uma tradição e de uma estética que não faz muito sentido no hemisfério sul, a gente tem o Halloween, ou o Dia das Bruxas. Quando a gente pensa no Halloween, muitas imagens vêm à nossa mente. Abóboras iluminadas, folhas secas, fantasmas e bruxas decorando as casas, cores de outono e festas à fantasia. Mas o que a gente chama de Halloween hoje é, na verdade, uma versão muito modificada de um antigo festival celta chamado Samhain, celebrado principalmente na Europa do Norte. A pronúncia correta é Samhain, ou alguma coisa bem perto disso. Vou pedir licença para vocês para continuar pronunciando Samhain, porque nós, como brasileiros, abrasileiramos todas as pronúncias de coisas que a gente vê pela frente. In Portuguese sounds really complicated, but then you're like, I think they're just taking English words and sticking an E on the end of many of them. Internet, thank you. You're gonna post things on Facebook, watch a YouTube. You might play some pingy pongy, kingy kongy, knockouty. You can go to a field, have some wine and cheese, picky nicky. You can do it all. E eu acho que isso é uma coisa natural da nossa linguagem. Então eu vou manter aqui dessa forma, porque também foi como eu me acostumei a dizer. Mas saibam que essa não é a pronúncia correta, ok? Então, o Samhain, ou o Samhain, comemorado originalmente no final de outubro, marcava o fim da colheita e o início do inverno. Não era uma festa apenas de diversão ou fantasia, era um momento importante e sagrado, em que as comunidades se preparavam para os meses frios e escuros que se aproximavam. Isso incluía conservar alimentos, proteger as casas e a comunidade, realizar rituais para honrar os ancestrais e se conectar com o ciclo da vida e da morte. O dia tinha uma dimensão espiritual profunda. Acreditava-se que nessa noite a fronteira entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos ficava mais tênue, permitindo a comunicação com os espíritos. Por isso surgiram práticas de proteção e homenagens aos mortos, que deram origem a tradições que hoje em dia a gente conhece como o Dia das Bruxas, por exemplo. Em essência, o Samhain, era sobre a preparação e transição. Preparar-se para o inverno, reconhecer o ciclo da vida e da morte e honrar aqueles que partiram. Em oposição a essa data, a gente tem Beltane, a festa da fertilidade, do fogo, que coincide com o auge da primavera e o início do verão no hemisfério norte. O que acontece bastante hoje em dia, na confusão da nova era espiritual e dos seus rituais emprestados, é que se passou a celebrar essas datas segundo o calendário do hemisfério norte e não o calendário da natureza. Eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu vi ano passado a respeito dessa data e eu gostei muito. Dia das Bruxas, que conhecemos hoje como Halloween, que é dia 31 de outubro, uma data marcada todo ano a esse mesmo dia, vem de um festival de colheita celta que celebrava, entre outras coisas, os mortos. Esse festival se chama Samhain e Samhain não tem uma data fixa, porque faz parte do calendário lunisolar celta, o calendário agricultural. Como eu disse, é um festival de colheita. E dessa maneira, o Samhain não é dia 31 de outubro ou dia 1º de novembro. A data ideal para celebrar Samhain é na lua negra da lunação de Escorpião. Eu lembro que na época, nos stories, ela postou um comentário para a galera do Hemisfério Sul, que deveria estar celebrando o Beltane e não o contrário. Esteja você no Hemisfério Sul, que é exatamente o
oposto do Dia das Bruxas. Aí vocês estão celebrando primavera, é outra coisa. Tem gente que vai dizer que existe valor em celebrar essas datas junto com a celebração principal, vamos dizer assim, que está ocorrendo no hemisfério norte. Mas me desculpa, gente, isso não faz sentido. Você pegar uma tradição que está intrinsecamente ligada a uma passagem da natureza e deslocar ela no tempo e espaço para um local em que a natureza está num movimento oposto àquele que você está celebrando, você não está honrando aquela tradição. Pelo contrário, claro que existem sim datas que foram deslocadas no tempo e espaço e acabaram ganhando outra conotação, como é o caso do Dia dos Mortos. Diversas tradições católicas e cristãs bebem de calendários mais antigos, como é o caso dessa. A ritualização da passagem da vida no Samhain tinha muita força. Era o início da metade escura do ano. E, como a gente falou, um momento em que o véu entre os vivos e os mortos se tornava mais tênue para aqueles povos. A Igreja Católica, no entanto, não seguia um calendário lunar, solar ou relacionado com as passagens da natureza. Então, quando o Papa Gregório IV instituiu o Dia de Finados no dia 2 de novembro, logo depois do Dia de Todos os Santos, que é no dia 1º, a data ficou assim, marcada no calendário para ocorrer todos os anos daquela mesma forma, em todos os lugares do mundo, e perdeu a conexão com os movimentos da natureza que tinha na sua origem. Algo parecido aconteceu na Mesoamérica. O Dia de los Muertos, o Dia dos Mortos, não nasceu, na verdade, em novembro. Entre os povos mexicas, maias e outros povos da Mesoamérica, essa celebração acontecia originalmente entre julho e agosto, durante o 9º mês do calendário asteca, em honra à deusa que era a Senhora da Morte. Era um período ligado à colheita do milho, quando se celebrava a fertilidade da terra e se prestava homenagem aos ancestrais, entendendo a morte como parte do ciclo natural da vida, de forma similar ao Samhain, Samhain, em termos da relação da data com a colheita e a passagem da estação. No entanto, com a colonização espanhola e a imposição do calendário cristão, essas práticas foram deslocadas e fundidas ao Dia de Finados. Assim, uma festa que originalmente acontecia em pleno verão agrícola foi reinterpretada e adaptada ao calendário europeu de outono, transformando-se no Dia de los Muertos que a gente conhece hoje em dia. Esse deslocamento mostra como o calendário cristão absorveu e remodelou práticas antigas espirituais, moldando elas de acordo com a lógica das suas próprias datas sagradas. Ou seja, no passado, as culturas conectadas à Terra não precisavam de datas fixas, elas seguiam sinais visíveis: o florescimento de plantas, o retorno das aves, a mudança da cor das folhas, a temperatura e a chuva. Cada festival estava alinhado ao ritmo real da vida, não a um número arbitrário no calendário. A consequência desse descolamento é que muitas pessoas celebram tradições sem sentir a estação real, sem perceber os ciclos naturais. A energia do tempo e da natureza que antes guiava atividades, colheitas e rituais acaba se perdendo. E quanto menos a gente se conecta com a natureza, mais ela vai se perdendo em nós. Olhando para todas essas histórias, o Samhain, transformado em Halloween, o equinócio transformado no início da estação, ou mesmo as festas cristãs e coloniais que mudaram de sentido quando chegaram aqui, a gente pode ver um padrão. Nós fomos nos desconectando da natureza. O que antes era um calendário vivo, feito de observação do céu, da terra, dos animais, foi se tornando uma contagem artificial de dias e horas. E quando a gente perde essa noção dos ciclos do lado de fora, a gente acaba também perdendo essa conexão com os ciclos de dentro. Não é só sobre celebrar ou não uma data, é sobre como a gente se relaciona com a vida. Os antigos sabiam que cada estação trazia um ritmo, um tempo de plantar, tempo de colher, tempo de guardar, tempo de descansar. Hoje, em grande parte, a gente vive como se todas as estações fossem iguais, como se o corpo tivesse que render da mesma forma em janeiro ou em julho, como se não houvesse diferença. Esse afastamento cria um ritmo cada vez mais artificial.
Na nossa alimentação, quando a gente prioriza produtos ultraprocessados em vez de alimentos da terra, ou mesmo quando a gente quer comer os mesmos vegetais o ano inteiro, em vez de olhar para o que é daquela estação. Nos nossos hábitos, quando a gente segue relógios e metas que não respeitam o nosso corpo. Na forma de pensar, quando a gente acredita que envelhecer é um problema a ser combatido, em vez de um processo natural a ser vivido. Quando a gente se desliga da natureza, a gente perde também essa noção básica de que existe uma sabedoria no simples, no orgânico, no natural. Pode até parecer para você que essas coisas não têm uma relação direta, mas elas têm. Porque quando a gente olha para a natureza e a gente diz que ela é uma outra coisa do que aquilo que a gente está observando, a gente está fazendo o mesmo dentro de nós, negando aquilo que nos constitui. Essa ruptura não nos afasta apenas do mundo natural, mas também de nós mesmos, dos nossos próprios ciclos, das nossas próprias raízes. No fundo, a desconexão com a natureza é também uma desconexão com a vida. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir ele, se inscrever aqui no canal e acionar as notificações para você não perder nada por aqui. Aproveita e me conta também nos comentários o que você achou disso tudo. A gente se vê no próximo.